O meu filho falou uma coisa esses dias que me desmoronou. Cara, foi uma coisa que saiu assim, sem eu esperar, mas aquilo me marcou tão forte que eu tô aqui para dividir isso com você. A gente estava em casa fazendo tema e eu lembro que o tema era sobre números. Ele vai no pré-2. O tema era sobre números, então tinha um monte de lápis assim espalhado sobre a mesa. Ele tinha que desenhar os números e depois fazer a pintura. Ele estava na ponta da mesa, eu estava na lateral. E eu gosto muito desses momentos que a gente está juntos ali para fazer o tema. Às vezes ele não quer, às vezes ele está brincando, está fazendo alguma outra coisa, e aí tem que ir lá, tem que chamar ele. Mas quando ele para, ele senta e a gente está fazendo o tema juntos, eu acho que rola um momento de conexão muito grande entre pai e filho. Claro que a minha esposa ajuda eventualmente ali, mas eu acho que esse momento é um momento de conexão. Apesar das dificuldades, né, que a gente tem ali de manter a concentração naquele momento, né? Mas a gente estava ali. E aí ele, do nada, ele largou o lápis, ele parou o que estava fazendo. Aí ele me olhou, perguntei para ele o que foi, filho. Aí ele me disse, papai, se eu não fosse o teu filho, eu queria ser o teu amigo. Cara, aquilo me fez parar um pouco e pensar sobre o que realmente importa nessa nossa vida, né? Eu sei que o meu canal aqui, a comunicação que eu tenho sempre com você é para a gente falar sobre o lado business do audiovisual. A gente fala muito sobre negócios, a gente fala muito sobre vendas e a gente vai continuar fazendo isso. A gente vai continuar falando sobre prospecção, sobre negócios de produção de vídeo, mas em alguns momentos a gente precisa parar e observar o que realmente é importante na nossa vida, o que realmente faz sentido na nossa vida, o que nos move a ir em busca de melhores resultados para a gente conseguir dividir momentos tão simples, mas tão importantes para a gente, quanto o momento de parar um pouco e ajudar seu filho, sua filha, fazer o tema em um determinado momento, e aí ele vir com uma frase que te desarma, te desmorona, deixa o teu coração mais quente naquele momento. Eu fiz questão, de verdade, de trazer esse assunto para a gente discutir juntos aqui, para a gente não discutir, mas para a gente lembrar, para a gente refletir sobre quem a gente é, sobre quem é você, sobre o que acontece com a gente, o que acontece comigo, o que acontece com você, quando a gente não está aqui, frente a frente, quando a gente não está na frente de uma câmera, quando você não está gravando, quando você não está no palco representando muitas vezes, porque em alguns momentos a gente precisa assumir um papel. Eu assumo aqui todos os dias um papel de vendedor, de atendimento, isso me faz bem, mas é um papel que a gente assume. É quase que uma personagem que a gente tem que assumir no dia a dia, porque a gente escolheu fazer isso. Você escolheu trabalhar com audiovisual. É um papel, é uma função que você assume, que você quase que interpreta no dia a dia, é ou não é? Assim é com a gente também. Mas quando a gente não está nessas funções, quando não tem palco, quando não tem câmera, quando não tem ninguém observando, quem é você naquele momento? Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz de ouvir isso do meu filho. Papai, se eu não fosse teu filho, eu gostaria de ser o teu melhor amigo. Isso eu jamais, eu nunca mais na minha vida eu vou esquecer disso. Você, tenho certeza que em algum momento já ouviu algo assim também que te marcou e você nunca mais esqueceu. Se você lembrar de alguma frase marcante que você aprendeu, que você carrega para a sua vida, eu vou ficar muito feliz se você for aqui embaixo nos comentários e dividir isso com a gente, assim como eu estou fazendo com você agora. Porque é assim que a gente consegue se aperfeiçoar. É assim que a gente consegue aprimorar a nossa vida. Quando a gente divide, não adianta eu acumular. Se eu tivesse simplesmente ouvido a frase do meu filho e guardado para mim, eu não estaria aqui dividindo isso com você nesse momento. E talvez eu não estaria aqui te tocando de alguma maneira, tocando o seu coração de alguma maneira, fazendo você despertar algumas coisas que muitas vezes acabam passando sem a gente perceber. É importante a gente dividir momentos relevantes da nossa vida. E é o que eu estou fazendo. E se você puder fazer o mesmo,
com a gente aqui, comigo principalmente, que estou aqui junto com você, você está aqui na minha casa, aqui no meu canal do YouTube, faça isso. Escreva se você tem alguma frase marcante ou algo que você tenha aprendido ao longo dessa vida e que tenha realmente te chamado bastante atenção, que você, assim como eu, nunca mais vai esquecer. Isso me lembrou de algo muito forte, que eu acredito mesmo, de verdade, que antes de qualquer função, antes de qualquer cargo, antes de qualquer meta que a gente possa estabelecer para a nossa vida, o mais importante é a pessoa que a gente está se tornando. É a pessoa que você está se tornando. Quem você está se tornando? Você está se tornando aquela pessoa que divide momentos especiais com quem você quer bem? Você está se tornando aquela pessoa que serve de exemplo para o seu filho, para a sua filha, ou para um sobrinho, para um afilhado, para um amigo, para um colega de trabalho? Quem é você nesse momento? Cara, porque no fim do dia, ou no fim da vida, mas vamos ficar no fim do dia, o que realmente importa é isso. É o que você representa para as pessoas que estão próximas de você. Isso é o que dá sentido para a nossa vida. No final do dia, é isso que nos move, esse acaba sendo o nosso propósito. Então, para um pouco e reflita sobre isso. O que você quer passar de exemplo para as pessoas que estão perto de você? E se é alguém que o próprio filho gostaria de ter como amigo, é algo que eu nunca mais vou esquecer. Como eu falei para vocês, eu nunca mais vou esquecer isso. Eu posso estar com, tomara, 70, 75, 80, enfim, a idade que for, eu nunca mais vou esquecer do que o meu filho, aos 6 anos de idade, enquanto a gente fazia o tema, do que ele me disse. Eu nunca mais vou esquecer. E quem sabe lá na frente, porque não, o Antônio vai assistir esse vídeo e vai entender que em um determinado momento eu dividi isso também com você aqui, pelo meu canal do YouTube. Se você tem filhos, talvez isso também te faça refletir em um determinado momento sobre o que realmente importa na nossa vida, né? E se você não tem, pensa nas pessoas mais próximas, como eu falei, nos colegas de trabalho, nos amigos, nas pessoas que estão perto de você. Esse vídeo não é sobre marketing, esse vídeo não é sobre vendas, esse vídeo é só para você parar um pouco e refletir sobre o que você representa na vida das pessoas. Porque no final do dia, isso é o que, de verdade, é o mais importante na nossa vida. Bom trabalho, bons negócios, e não esqueça de ir nos comentários e dividir aquela frase ou aquele ensinamento que você vai carregar para toda a sua vida. Até o próximo vídeo.